Olá, então, tudo fixe? Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui então contar qual foi os sintomas que eu tive, né, antes de saber que estava grávida, qual foi os sintomas de gravidez que eu tive e eu nem sequer sabia que estava grávida. Bom, começando assim, que pra quem me conhece, né, meus familiares, amigos, sabe que eu nunca pude engravidar, que eu fui diagnosticada com infertilidade há mais de 12 anos, 13 anos já. Então, nunca nem sequer ocorreu pela minha cabeça que eu estava grávida quando eu estava com esses sintomas, né? Mas são sintomas, assim, bem diferentes do que eu ouvi falar. Então, vou relatar aqui pra vocês. Eu tive, primeiramente, gente, um calorão. Calorão. Eu achei que eu tava na menopausa precoce, né? Eu sei que vão dizer assim, ah, você é muito nova, mas eu imaginei que fosse isso, porque nunca me passou na cabeça que eu tava grávida, né? Então, eu tive um calor, gente, foi assim, foi um sábado para domingo e eu tava aqui em Portugal, era inverno em fevereiro, né? Então, isso era mais ou menos dia 17 de fevereiro e eu tava com muito calor, assim, eu fui dormir, tava com calor, um calor, e eu comecei a tirar a coberta, tirei roupa, tipo, eu tirei tudo que eu podia, fiquei nua na cama e aquele calor não me passava, não me passava, e eu já tava angustiada de, meu Deus, o que que tá acontecendo? Achei mesmo que eu tava na menopausa, né? Depois, no outro dia, gente, no outro dia eu tive um cansaço, mas um cansaço, gente, não era só um cansaço, eu tava mesmo num estado de exaustão. Eu tava muito exausta. Eu tava tão exausta, gente, que eu me levantei, era 9 horas da manhã pra tomar café da manhã e eu não consegui ficar pela sala. Eu tomei café da manhã e não consegui ficar pela sala. Eu tive que voltar pro quarto pra me deitar. Eu não conseguia nem ficar sentada, sabe? Nem sentada. Fiquei deitada na cama até umas 2 horas da tarde. Eu me levantei pra fazer almoço, almocei e voltei pra cama, gente. Eu não consegui nem ficar mais lá na sala, nem fazer qualquer outra coisa. Eu tive mesmo que voltar pra cama. Nisso, uma amiga minha me liga, né, e diz assim: Lid, vamos passear, que eu tinha combinado com ela, né, de ver o pôr do sol. Eu não conseguia, diz assim, tô muito exausta, não consigo. Meu namorado também me ligou perguntando como é que eu tava, né, porque ele tava trabalhando longe. E aí eu disse pra ele assim, ah, eu tô deitada, ele assim, tá depressiva, amor? E eu assim, não, eu não tô depressiva, só que eu tô com cansaço, eu não sei o que que é, mas eu tô com muito cansaço, tô exausto, tô deitada porque eu tô cansada. Tá, ou seja, eu tive esse calorão danado que eu tive no sábado, no outro dia, no domingo, eu tive essa exaustão, assim, ó, gente, sabe? Esses sintomas, assim, foram muito diferentes pra mim. Eu sempre ouvi falar que as mulheres ficam, cansadas, mas não imaginei que era nesse nível de exausto, de não conseguir, tipo, nem mover um músculo, sabe? Ou seja, no final desse dia, no domingo, eu não levantei mais da cama pra nada. Pra nada mesmo. Eu só fui me levantar na segunda-feira. Eu almocei e não levantei nem pra ir ao banheiro, gente, porque eu não tinha força, sabe? Eu não tinha nem sequer força pra ir no banheiro. Então, tipo, eu tive esse calorão durante a noite, assim, que eu tive que arrancar tudo e dormir nua, né? Que nem eu disse anteriormente, em fevereiro aqui em Portugal é inverno, é frio, gente. Eu tive que sair assim, ó. Eu tive que pegar e mesmo tirar todas as roupas, né? Eu já tava com menstruação atrasada, mas pra mim isso nunca foi sintoma de gravidez, porque durante a minha vida isso ocorreu muitas vezes, sabe? Até porque eu nunca tive uma menstruação regulada. Eu nunca tive uma menstruação regulada. Sempre vinha assim, 35 dias de ciclo, daqui um pouquinho vinha 26, então tipo, isso aí pra mim não era sintoma. Aquela dorzinha que dá no peito também pra mim não era sintoma, porque eu sempre tinha isso antes de menstruar, então eu tava esperando a TPM. Aí vocês devem pensar, como é que então você foi lá fazer o teste? Gente, sabe como é que eu fui fazer o teste pra saber que eu tava grávida? Foi por causa do meu pai. Por incrível que pareça, foi por causa do meu pai. O meu pai sabia antes de mim, sabe? Só que, gente, eu moro em Portugal e meu pai mora no Brasil, sabe? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas eu vou contar. O meu pai, eu não vou dizer que ele é adivinho, sabe? Mas às vezes ele tem uns insights, assim, sobre o futuro, sabe? E, gente, o que ele fala é certo que acontece, certo? Então, o meu pai me ligou, fui eu que liguei pro pai. Aí eu liguei pro pai e meu pai perguntou pra mim, assim, se eu tinha alguma novidade. Só que meu pai, ele sempre pergunta de uma maneira assim, então, minha filha, como é que tu tá? E as novidades, sabe? Só que dessa vez, a gente perguntou assim, então, tu não tem nenhuma novidade pra me contar, não? Não? E eu, não, pai, ele tem certeza que não? Eu disse, não. E ele assim, então tá bom.
E eu, gente, fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Que novidade que o pai tá querendo, sabe? Eu passando essas reações estranhas, né? E a minha menstruação não vinha, a gente fica com a pulga atrás da orelha. Eu fui lá e comprei um teste de farmácia. Comprei um teste de farmácia e fui fazer no outro dia de manhã. No outro dia de manhã, gente, eu tava mesmo furiosa, porque eu tava mesmo assim indignada, né? Porque eu já tinha feito alguns testes de gravidez ao longo da minha vida, sempre naquela esperança, né? Porque eu sempre quis ser mãe. E sempre tive o diagnóstico dos médicos dizendo que era infértil, né? Então eu fui fazer o teste, gente, eu tava mesmo brava. Eu não acredito que eu tô aqui, que eu vou ter que fazer xixi num copinho, sabe? Eu tava mesmo furiosa, levantei da cama furiosa. Gente, quando eu fiz né, o teste, as duas linhas, gente, subiu assim, ó, na hora, gente, eu fiquei assim, chocada, sabe? Chocada. Eu digo, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, sabe? Isso aqui deve ser falso. Aí vem meu lado racional, né? Meu lado racional falando assim, Lid, você sabe que falso positivo não existe. Só existe falso negativo, você sabe disso. E eu digo, não, mas isso aqui deve estar como fora da validade. Fui lá olhar a caixinha pra ver o prazo de validade, estava dentro do prazo de validade de gente, tô grávida. Peguei e comecei a ligar pra minha irmã no Brasil. Era 8 horas da manhã pra mim, era 5 no Brasil naquela altura. Aí eu ligava e minha irmã começou assim, manda mensagem, tá todo mundo dormindo, sabe? Aí eu não mandei mensagem nenhuma, só mandei a foto que tinha dado positivo. Ela me ligou na mesma hora, né? Pegou e retornou a ligação e me ligou na mesma hora e a gente ficou conversando, não acreditando. Eu desliguei, nem cheguei a tomar café da manhã. Fui pro laboratório correr lá pra fazer o exame de sangue, né? Saiu o resultado no outro dia, depois no outro dia lá saiu que eu tava mesmo grávida. E eu só fui contar pro meu namorado na sexta-feira, quando ele chegava, gente. Mas então, pessoal, é isso, sabe? Os meus sintomas de gravidez, tipo, eu achei muito estranho, porque eu nunca ouvi falar de calorão nenhum, sabe? De calorão, eu sempre ouvi falar que ficava cansada, mas não esse estado de exaustão que eu realmente fiquei muito exausta, né? Falta da menstruação, que pra mim não era sintoma, né? E nem aquela dorzinha que a gente sente no peito também, pra mim também não era sintoma, porque isso eu tava acostumada, né, a ser normal em TPM. Mas enfim, foi esses os meus sintomas diferentes que eu tive, né? E depois, claro, né? Depois, mais tarde, assim, começaram os enjoos, aquela coisa, assim, de ter que comer alguma coisa logo cedo quando acorda, né? Enfim, mas não tive nada assim de demais mesmo, sabe? Mas foi esses dois assim que foram sintomas bem diferentes de gravidez, né? Bem diferente. Então, pessoal, eu vou deixar aqui linkado para vocês também, né? O meu vídeo falando sobre a indução do parto, né? Que eu, para ganhar nenê, eu teve que fazer primeiramente a indução do parto. Então, quem quiser saber como é que ocorreu essa indução, né? Então, se você quiser saber, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, que eu vou deixar o card linkado aqui, né? E se quiser saber como é que ocorreu lá, eu conto tudo pra vocês, como aconteceu, tá? Então, se esse vídeo foi útil pra você, se você conseguiu tirar algum proveito desse vídeo, assim, desses sintomas que eu falei de gravidez, não esquece de deixar aquele like, compartilha esse vídeo com as amigas, né? Porque não é só a falta de menstruação, que são sintomas básicos, né? Que diz que a pessoa tá grávida, né? Tem esses outros assim que a gente nem sequer imagina, mas são sintomas diferentes, né? Então tá, pessoal, muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final e beijo. Até a próxima.